primeiro incidente do dia ocorreu às 8h15 da manhã, quando passageiros em Campolide ocuparam a linha em protesto contra a alteração do horário de um comboio. Não se sabe ao certo se foi esta a primeira causa do desastre, mas a verdade é que se acendeu a luz vermelha na linha. Um comboio proveniente da Amadora foi forçado pelo sinal a parar logo após a Cruz da Pedra. Pouco depois, apareceu o comboio proveniente de Sintra, também ele obrigado a parar na Cruz da Pedra. Atrás de si, acendeu-se um sinal vermelho secundário. Ao abrigo das regras de circulação ferroviária, quem o vir terá que parar por 30 segundos e depois avançar com moderação. Mas, aparentemente, essa regra não foi respeitada pelo comboio oriundo do Cacém. A primeira falha terá sido a de não parar por 30 segundos. O comboio continuou, entrou em linha de vista com a composição parada à sua frente, mas não travou. Há indicações de que o choque se deu à velocidade de 35 km por hora. As baixas mais graves terão ocorrido no comboio que ia em movimento. A comissão de inquérito terá agora que apurar as causas do acidente. Há duas hipóteses. A primeira aponta para a falha nos travões. O homem não travou. Se ele tivesse travado, a gente sentia. A segunda possibilidade é a de erro humano do maquinista, que ficou ligeiramente ferido. Responsáveis da CP, falando esta manhã à RTP, admitiam estas duas teorias. Qualquer das duas hipóteses é teoricamente possível e são os dois cenários possíveis em relação a uma situação de não travamento para uma marcha à vista, que era aquilo que se verificava no momento. Ou os travões não funcionaram ou a pessoa que os devia acionar não os acionou bem. Cabe agora à Comissão de Inquérito saber o que falhou hoje na Cruz da Pedra e porquê. Faltavam 15 minutos para as 9 da manhã, quando o comboio que tinha saído do Cacém às 8h20 chocou contra outro, proveniente de Sintra e que estava parado no apiadeiro da Cruz da Pedra. A violência do embate foi tal que fez com que a primeira carruagem do comboio do Cacém partisse ao meio e ficasse em cima do que estava parado. Assim que aquilo bateu, eu tenho impressão, portanto eu olhei para trás, vi que a carruagem que eu ia subiu por cima do outro. Sentimos só o embate e o chão do sítio onde estavam as portas a abrir-se todo e a gente aqui todos lá para baixo. Como o acidente ocorreu em hora de ponta, os dois comboios iam praticamente cheios. Daí, o número de pessoas transportadas até aos hospitais de Lisboa pelas ambulâncias que começaram a chegar ao local meia hora depois do choque. Uma mulher de 80 anos morreu e mais de 250 pessoas foram tratadas nas urgências de Santa Maria, São José, Cruz Vermelha e São Francisco Xavier. Entre os 40 feridos que ficaram internados, estão ainda 4 em estado grave. Já está normalizada a circulação ferroviária na linha de Sintra, depois do acidente ocorrido esta manhã aqui na estação da Cruz da Pedra. Os comboios já circulam nos dois sentidos, embora com algum atraso decorrente da situação. Aqui na estação da Cruz da Pedra já quase não há vestígios do choque de comboios. Os trabalhos de desimpedimento da via ficaram concluídos pouco depois das 18 horas, após o que a via foi imediatamente desimpedida. O maquinista do comboio que originou o acidente ferroviário na Cruz de Pedra não atuou em conformidade com o regulamento de sinais em vigor. Adérito Ramos Lopes também não utilizou como devia ser a torneira de emergência do sistema de travões. Estas são as conclusões do relatório preliminar do acidente, efetuado pela Comissão de Inquérito do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Foi ainda concluído que a sinalização da linha, os travões do comboio e a via estavam em perfeitas condições para circular. 2 mortos e quase 300 feridos foi o balanço final do embate ferroviário que ocorreu na passada segunda-feira, perto do apiadeiro da Cruz de Pedra, na linha de Sintra. Um comboio proveniente do Cacém e com a estação do Rossio como destino, embateu noutro que estava parado na mesma linha. Na sequência do relatório do acidente, o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações decidiu implantar de imediato o controle automático de velocidade nas linhas de Sintra e de cintura de Lisboa. Objetivo, reduzir ao mínimo os riscos de erro humano nos acidentes ferroviários. O Ministério também já pediu à ACP a apresentação de uma análise sobre as atuais condições de tráfego no país. A empresa deverá ainda apresentar várias medidas provisórias visando melhorar as condições de conforto dos utentes com a entrada imediata em vigor. Na semana passada, o país foi sobressaltado com um novo desastre ferroviário de grandes proporções. Mais uma vez, na linha de Sintra, provocando 2 mortos e cerca de 300 feridos. Este acidente, que o Conselho de Gerência da CP afirma ter sido devido a falha humana e o Sindicato dos Maquinistas à falta de condições de segurança na linha, vem reforçar a posição de Portugal num pouco honroso terceiro lugar entre os países com mais desastres ferroviários ao nível da CEE. O rosto da notícia esta noite, para responder às naturais interrogações que esta situação coloca, é o do presidente da CP, engenheiro Carvalho Carreira.
Mas tratando-se de um assunto tão polémico, vivido diariamente por centenas de milhares de portugueses, só a linha de Sintra tem cerca de 240 mil passageiros diários, ficamos à espera das perguntas que você queira fazer ao engenheiro Carvalho Carreira. Pode usar os telefones 778289 e 778337 da Rede de Lisboa. Nós registaremos as suas chamadas para o engenheiro Carvalho Ferreira lhe responder no final da entrevista que vamos agora começar. Senhor Engenheiro, muito boa noite. Boa noite. Logo no dia do acidente, deste último acidente da linha de Sintra, a 28 de maio, na segunda-feira passada, uma fonte bem informada da CP afirmava que a causa do acidente seria possivelmente falha humana. Não estava a CP desde logo a condicionar os resultados do inquérito que o Conselho de Gerência muito bem mandou instaurar? Não, de modo algum. Como sabe, logo a seguir ao acidente, a CP nomeou uma comissão de inquérito e as circunstâncias em que o acidente se deu eram de molde a determinar com alguma facilidade que as causas do mesmo, enfim, se baseavam em falta de cumprimento do regulamento de circulação dos comboios. Mas em todo caso havia um inquérito que ia ser lançado. Não lhe parece pouco ética essa afirmação desde logo? Não, e posso lhe dizer que essa afirmação resulta da apreciação dos elementos de prova, e o principal elemento de prova é uma fita que registra a velocidade do comboio em cada instante, em cada ponto do percurso, e que demonstrava claramente que um sinal amarelo tinha sido ultrapassado a velocidade não permitida e que a travagem se tinha realizado para além do sinal amarelo, portanto, em nítida infração aos regulamentos da CP dos caminhos de ferro. Sr. Engenheiro, como é que foi composta esta comissão de inquérito? A comissão de inquérito foi integrada por elementos da CP e por representantes da Direção-Geral dos Transportes Terrestres que trabalharam em conjunto, mas com relatórios distintos e que no prazo de 48 horas apresentou relatórios ao Governo. Mas elementos da CP apenas da confiança do Conselho de Gerência ou havia, por exemplo, representantes dos sindicatos maquinistas? Não, eu penso que não tem que haver. Os maquinistas têm, o sindicato tem uma função que não é integrar comissões de inquérito. E é natural que o sindicato pretenda, através de meios nem sempre os melhores, defender os interesses dos maquinistas. À CP interessa-lhe sobretudo o apuramento da verdade. Não acha que a presença de um maquinista com tanto conhecimento profissional, com tantos anos de trabalho no seio dessa comissão, não podia ser prejudicial, certamente, aos resultados do inquérito, tanto mais que estavam outras pessoas? Penso que não seria prejudicial, mas também não vejo que tivesse qualquer tipo de vantagem e poderia até ser, por razões de solidariedade com o seu colega de trabalho, poderia daí advir prejuízo até para o inquérito. Mas inspectores ligados à atração estiveram na comissão de inquérito e, portanto, não vejo que fosse necessário uma representação direta de um sindicato de profissão. Ou da Federação dos Sindicatos, dos Ferroviários? Bom, esses ainda menos representativos são da classe dos maquinistas, têm poucos maquinistas como seus associados, portanto, de menos sentido teria. O Sr. Engenheiro está convicto dos resultados do inquérito preliminar? Tem confiança nesses resultados, que apontam realmente para a falha humana que tinha sido indicada desde o início? Repare, eu não direi que essa fita é uma caixa negra como tem os aviões, mas na prática, funciona quase como uma caixa negra. Para a natureza e para a simplicidade em que as coisas afinal se processaram, infelizmente, os resultados que de lá se tiram são como os da caixa negra de um avião. Portanto, tem absoluta confiança nesse resultado? Absoluta certeza. Então, em todo caso, quer dizer que está em curso o inquérito definitivo. Bom, e portanto aguardemos as conclusões, mas eu penso que nada se vai alterar. Eu ia justamente perguntar-lhe, no próximo domingo vão ser feitos novos testes na linha de Sintra? Pois, uma das coisas que se faz é... responsabilidades. Uma das coisas que se faz justamente é ensaiar ou tentar reproduzir as condições do desastre, em que se deram o desastre para ver se de facto as conclusões do inquérito estão ou não certas. Mas posso lhe dizer o seguinte também para acrescentar, o maquinista declarou
que o comboio não frenou. Ora, a fita registra uma forte frenagem do maquinista. O maquinista, em cerca de 380 metros, passou a velocidade de 80 km por hora para 30 km por hora, o que corresponde quase à capacidade máxima de frenagem da composição. Portanto, não é falso que a composição não tenha funcionado em termos de frenagem. O maquinista afirmou-nos também, Sr. Engenheiro, que considera muito grave o seguinte: até há 4 anos, qualquer sinal amarelo na linha de Sintra, na linha férrea, era antecedido de um outro sinal amarelo intermitente, que obrigava o maquinista a, logo que via o primeiro sinal, começar a reduzir a velocidade. Foi o Conselho de Gerência, não sei se aquele que o Sr. Engenheiro preside, mas de qualquer modo o Conselho de Gerência da CP que mandou retirar esse primeiro sinal avisador, digamos assim. Porquê, Sr. Engenheiro? Olha, Sr. Engenheiro, eu não sou especialista de regulamento de circulação, nem de sinalização. Eu muito menos. Ferroviária, não é? Como calculará, não tenho nenhum conhecimento disso. Agora, uma coisa eu lhe posso garantir. Se há coisa que os caminhos de ferro prezam, às vezes até, enfim, como gestor e querendo também de alguma forma que as coisas corram da forma mais fluida possível, portanto, dizia, se há coisa que os caminhos de ferro prezam, são as questões de segurança. E, portanto, uma coisa eu lhe posso garantir: se alguma coisa foi alterada, foi no sentido da segurança e não no sentido da insegurança. Mas, Sr. Engenheiro, para uma companhia que preza tanto a segurança, e não vamos duvidar disso, a CP tem muitos desastres. Bom, efetivamente, em relação, como disse, em relação aos caminhos de ferro europeus, não temos uma posição extremamente honrosa. Simplesmente o que se passa é isto: os caminhos de ferro são, por natureza, um transporte extremamente seguro. Como de resto as estatísticas demonstram. Nós não somos, de facto, os mais seguros em termos ferroviários. Continuamos, em todo caso, a conseguir competir com outros modos de transporte que, infelizmente, são muito mais causadores de acidentes que o caminho de ferro. Mas não podemos comparar a segurança dos comboios com a segurança desses outros meios de transporte. Temos que comparar com a segurança dos outros países, dos comboios nos outros países, não é? Efetivamente não temos ainda, caminharemos para lá, por isso mesmo o Governo aprovou em fevereiro de 88 um plano de modernização que bem necessário era para os caminhos de ferro portugueses e que neste momento está em curso. O que é que se está a fazer de concreto em relação a esse plano? Bom, infelizmente o caminho de ferro tem uma dificuldade que não existe noutros modos de transporte, é que a sua modernização não pode prejudicar o seu funcionamento diário. E isso dá como consequência que as grandes obras levam muito tempo a realizar, justamente porque só podem ser feitas em muitos aspectos durante curtos períodos de interdição diária. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: dentro de 6 anos, e digo 6 anos porque para que seja algo mais significativo, que se veja. Isso é uma garantia absoluta. Em certos aspectos, eu costumo dizer que nos primeiros tempos é um pouco como regar o deserto, mas eu penso que os resultados vão começar a aparecer dentro em breve. Sr. Engenheiro, eu penso que desse plano de modernização faz parte a já decidida compra de novas composições para os comboios da linha de Sintra, novas carruagens. Efetivamente, quando eu cheguei em 86 à ACP, estava inscrito uma compra de 8 composições automotoras para a linha de Sintra. Nós assinámos em abril deste ano um contrato de aquisição de 42 automotoras quádruplas para a linha de Sintra, que corresponde à total renovação da frota com material o mais moderno que existe hoje disponível do fornecedor. E eu diria, não existe ainda a circular na rede europeia equipamento com as características daquele que foi comprado para a linha de Sintra. E eu penso mesmo que o fabricante irá utilizar esta encomenda como bandeira das suas capacidades de fornecimento de equipamento para suburbanos. Esperemos que não como experiência, como laboratório. Não, eu diria que os componentes estão mais que provados, enfim, a tecnologia está mais que provada, é uma questão de a ter utilizado agora em material suburbano. O Sr. Engenheiro disse uma coisa que me parece importante, e desculpe, mas eu vou voltar às afirmações do maquinista, até porque é uma acusação grave a que pende sobre ele. O maquinista do comboio do desastre do dia 28 afirma também que o facto do comboio vir superlotado, que aliás é a regra durante aquela hora do dia, na linha de Sintra, durante os dias da semana, esse facto dificultou a travagem. Ora, o Sr. Engenheiro acabou de me afirmar que demoraram 4 anos, desde a sua entrada no Conselho de Gerência, em 86, até agora,
para aprovar a compra de novas carruagens. Se tivesse tomado essa decisão antes, eu não percebo porque é que demora 4 anos a tomar uma decisão dessas, os comboios poderiam ser maiores e, portanto, vir menos superlotados. Ou seja, diminuíam-se as hipóteses de desastre, não é verdade, Sr. Engenheiro? Pois, efetivamente assim é. Simplesmente nós temos alguma dificuldade, não só de caráter financeiro, mas sobretudo porque aquilo que há 4 anos se anunciava acabava por ser a compra de equipamento idêntico ao que existe e o Conselho de Gerência decidiu, e muito bem, fazer uma encomenda de muito maior volume que permitisse à indústria nacional outra capacidade de fornecer a preços concorrenciais. E é evidente que a preparação de uma encomenda de 40 milhões de contos é uma preparação que tem que ser cuidada e, sobretudo, quando a empresa se atira para material que de alguma forma é inovatório. E foi isso que determinou, eu não diria 4 anos, porque estou a falar em meados de 86 até princípios de 90, portanto eu diria 3 anos e meio. E muito, Sr. Engenheiro. É muito, mas é melhor isto que continuar a não encomendar. E neste momento aguardamos a chegada das primeiras unidades em meados de 92. Um mês atrás, em princípios de maio, uma fonte da CP afirmava publicamente que cada comboio de 6 carruagens que transporta em média 2 mil passageiros não deveria ultrapassar os 1.200. Esta afirmação é de um alto funcionário da CP, reproduzida pelos jornais. Isto é verdade? Os senhores põem em risco todos os dias a vida dos passageiros? Mas não é por uma questão... essa não é a questão. A questão da sobrelotação é uma questão de conforto, de comodidade e não de perigo? E não de perigo para a composição. Mas o excesso de lotação no momento de uma travagem, por exemplo, agrava com certeza as dificuldades da travagem. Não tem significado. Mesmo não perceber nada de comboios. O peso adicional do passageiro relativamente à carga normal e ao peso próprio das composições não é significativo. 800 passageiros a mais por cada comboio? Pois, veja quando são 800 passageiros. 800 passageiros vezes 75 são umas toneladas, comparado com as toneladas, são poucas toneladas, comparado com as toneladas do comboio e dos passageiros que normalmente lá circulam, não tem grande significado relativamente à capacidade de travagem do comboio. Agora, tem com certeza relação à comodidade e conforto do passageiro. E por outro lado, propicia que os passageiros viajem nas plataformas. Isso sim é perigoso. Também lhe quero dizer que nem sempre os passageiros viajam nas plataformas por falta de espaço no interior do comboio, muitas vezes para... Isso será por outras razões, por outras razões, facilmente imaginar, desde não pagar bilhete, etc. Pois, mas não será talvez essa a razão principal, não é? Nem é esse o problema também que nos preocupa. Eu queria ainda referir afirmações do diretor do Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa, Antunes da Cunha, que integra também, tanto quanto sei, o Conselho de Gerência da CP, e que referiu recentemente, em termos bastante dramáticos, problemas na situação da linha de Sintra. Ou seja, o Conselho de Gerência, Sr. Engenheiro, estava já preocupado. Eu tenho a impressão, eu não conheço estas declarações do meu colega, mas a linha de Sintra dispõe de todos os meios existentes na generalidade da rede portuguesa, enfim, com boas condições, isto é, dispõe de uma linha que está renovada, dispõe de uma sinalização de cantonamento automático, dispõe de rádio sol comboio. A única coisa que neste momento ela não dispõe é um sistema de controle automático das velocidades dos comboios. Quero, no entanto, dizer-lhe que quando este acidente se verifica, já está encomendado o material para instalar nas composições. Não o material para instalar na via, mas o material para instalar nas automotoras que circulam na linha de Sintra já está encomendado e foi encomendado em 1989. Portanto, a linha de Sintra caminha rapidamente para a totalidade dos meios hoje disponíveis para a tornar na máxima segurança. E o que lhe falta, efetivamente, é o controle automático de velocidade que permite suprir as falhas em termos de cumprimento da sinalização. Justamente, Sr. Engenheiro, em relação à aquisição desse equipamento automático de travagem, o Jornal Expresso afirmava no último sábado, e o senhor tem com certeza disso conhecimento, que a decisão de comprar esse material que o senhor acaba de afirmar foi tomada em 89, poderia tê-lo sido logo em 86. O que poderia, por exemplo, ter evitado estes desastres. Em 86, quando eu cheguei à ACP, havia no orçamento 50 mil contos para estudos. E eu interroguei, depois de um acidente grave que houve na Póvoa, e em que morreram 19 pessoas, eu interroguei se não haveria sistemas
que pudessem suprir uma falha daquele tipo, e disseram-me que sim, que a CP tinha isso em estudo, e eu perguntei, mas há quantos anos? Disseram-me que há 25 anos, eu disse, então tem 120 dias para fazer o caderno de encargos. Foi, portanto, através de uma ação dessas que se iniciou um processo que veio a culminar com a assinatura em 89 do contrato do equipamento extremamente Mas não foram importante. 120 dias, 120 dias eram 4 meses. Não, 120 dias para preparar o caderno de encargos, lançamento de concurso, apreciação de propostas e todo o esclarecimento de um problema de tecnologia sofisticada para o qual a empresa não estava verdadeiramente preparada. E foi durante o processo de apreciação das propostas que a empresa passou a ter consciência de que sistema estava a encomendar e conseguiu, de facto, apurar o conhecimento por forma a encomendar um sistema que não lhe viesse depois, posteriormente, a criar problemas, quer reais na via, quer de relacionamento com o fornecedor. Foi por isso que demorou mais tempo. O senhor já vai-me desculpar, mas tem-se a impressão, ouvi-lo, extremamente sensato e ponderado, que realmente a segurança das pessoas e os problemas, concretamente na linha de Sintra de que estamos a falar, não se compadecem com toda essa sensatez e esse timing, certamente muito adequado para outras necessidades, mas eu diria que pouco adequado à premência desta situação. Pois, eu percebo, Marisa, simplesmente, quer dizer, a rede ferroviária tem 3.600 km, foi deixada em abandono durante algumas dezenas de anos, porque não foram só os 10 anos a seguir ao 25 de Abril, foi muito antes disso, a rede já tinha insuficiências marcadas e o país não tem, efetivamente, meios financeiros que os tem que distribuir por várias áreas que interessam à sociedade para, de um dia para o outro, pôr a rede nacional nas condições em que existem, por exemplo, na melhor rede europeia, enfim, em termos de grande dimensão, que a rede alemã não consegue. Além disso, enfim, isto é uma generalidade, mas, infelizmente, o nosso per capita não é o per capita da Alemanha. Por exemplo, portanto, que acabou de citar, não é com certeza. E, portanto, com certeza que isso nos cria limitações em termos dos investimentos que realizamos. Possíveis. Sr. Engenheiro, um problema humano preocupante, sem dúvida. O que é que vai acontecer ao maquinista da linha de Sintra deste desastre? Bom, eu encontrei a CP com uma atitude extremamente repressiva relativamente a este tipo de situações. Discordo. Tenho procurado que a atitude da CP não seja repressiva. É evidente que falhas humanas numa atividade desta natureza têm que ser devidamente ponderadas e, no mínimo, as pessoas não podem voltar a desempenhar funções da mesma natureza. Mas eu privilegio muito mais que as pessoas que tiveram a infelicidade de ter uma falha colaborem no apuramento da verdade do que propriamente estar a atuar de uma forma repressiva contra eles. E com certeza não iremos atuar de uma forma repressiva. O senhor não tem receio de vir a deparar-se uma situação igual ao do inquérito de Alcafache, em que o Tribunal acabaria por ilibar os réus? Em Alcafache era um problema, o Tribunal era o Tribunal Cível, não era a mesma, não estava a ser julgada a mesma questão. Não estava a ser julgado o incumprimento do regulamento, estava a ser julgado se havia crime dolo. Neste caso isso não irá acontecer, não poderá haver um julgamento desse tipo? Isso faz o Ministério Público determinará, não é? Mas uma coisa é a parte disciplinar de cumprimento do regulamento, outra coisa é um processo de crime, isso não diz respeito à CP. Sr. Engenheiro, vamos agora ouvir algumas das perguntas que os nossos telespectadores lhe quiseram colocar e que eu espero que, entretanto, tenham sido gravadas. Começaremos, e espero que esteja de acordo, por ouvir uma pergunta do Sindicato dos Maquinistas, que, como é sabido, anunciou uma greve parcial para as datas ímpares entre os próximos dias 15 e 25, pondo-se a hipótese de vir a contar com o apoio dos ferroviários espanhóis no caso das ligações internacionais, segundo anunciou hoje o Jornal Público. Eu espero que estejamos em condições de ouvir o telefonema do Sindicato dos Maquinistas, colocando-lhe uma questão. Boa noite, eu sou Castelo Lopes, Presidente do Sindicato dos Maquinistas, e começo por perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Gerência da CP o que tem a comentar sobre a segurança da circulação de comboios na linha de Sintra e relativamente a carências graves que os sindicatos maquinistas têm vindo a alertar há 10 anos e que ainda se verificam atualmente, como por exemplo material já ultrapassadíssimo e desgastado pelos seus mais do que 35 anos ao serviço naquela linha de Sintra. A ausência do sistema de controle automático de velocidade, aliás, a única empresa de caminhos de ferro da Europa que não o possui. Rádios telefones montados recentemente, mas já completamente ultrapassados. E a sobrelotação dos comboios 3 vezes superior à normal em horas de ponta, entre outras coisas que eu poderia aqui apontar
reivindicação destas situações, porque realmente no meio da insegurança que se vive na linha de Sintra e não só a nível nacional, portanto não há outra hipótese senão realmente fazer greves e reivindicar estas situações, porque o Conselho de Gerência não tem minimamente olhado para os utentes, para o público em geral, para os ferroviários e para a própria empresa. Foi mais do que uma pergunta, foram várias afirmações às quais eu gostava de responder. A primeira coisa que eu faço é achar espantoso que um representante de trabalhadores de uma empresa se permita denegrir a imagem da empresa onde trabalha. Penso que só a natureza da própria empresa pública permite uma coisa que eu considero uma verdadeira barbaridade. E já agora, direi o seguinte, talvez que este senhor devesse fazer essas perguntas ao Conselho de Gerência, aos Conselhos de Gerência e aos governos anteriores. Porque exatamente este Conselho decidiu em 86 montar o Rádio Sol Comboio na linha de Sintra e fê-lo e está a funcionar. Não me consta, nem nunca ouvi dizer que fosse um Rádio Sol Comboio ultrapassado, é das coisas mais modernas que existem. Este Conselho decidiu encomendar 42 automotoras para a linha de Sintra e fê-lo em abril de 1990. Este Conselho encomendou já o sistema de controle automático de velocidade para as 47 automotoras que neste momento circulam na linha de Sintra e, por determinação do Governo, o gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa vai antecipar o mais possível a instalação da parte fixa do controle automático de velocidade na via. Portanto, não vejo que, relativamente à questão da segurança na linha de Sintra, haja razão para que o sindicato faça greve. Faz greve com certeza por outra razão, não deve ser por esta. Sr. Engenheiro, antes de passarmos às perguntas do público, que eu não sei se são muitas, são poucas, vamos ainda ouvir uma pergunta de um membro da Comissão de Utentes da linha de Sintra. Como sabem, representa, não sei de que forma exatamente, mas os cerca de 240 mil passageiros diários daquela linha. Boa noite. Eu sou um utente da linha de Sintra há 23 anos e, simultaneamente, neste momento, também presidente da Junta de Freguesia de Queluz. Gostaria de perguntar ao Sr. Engenheiro o seguinte: estando a linha de Sintra completamente saturada e aproximando-se a data do início das obras de alargamento da estrada Lisboa-Sintra no troço Queluz-Cacém, com o aumento por este motivo da utilização dos comboios, como pensa a CP resolver o problema? Por outro lado, está convencido o Sr. Engenheiro que com a adjudicação das 42 carruagens automotoras, com a entrega das primeiras 12 e o fim da mesma em 1986, que os problemas desta linha e a situação grave que se vive fica resolvido com essa adjudicação? Bom, repara, o projeto de modernização da linha de Sintra não inclui unicamente a encomenda destas 42 automotoras. Estas 42 automotoras vão, no entanto, conferir à linha uma capacidade adicional de 25%. O projeto inclui a instalação de uma nova sinalização, inclui a instalação do controle automático de velocidade, que permitirá que as circulações que hoje se fazem a 4 minutos de intervalo se passem a fazer a 3 minutos de intervalo, com um ganho que vai ultrapassar, por essa razão, mais de 25% da capacidade atual. A conjugação dos dois fatores, isto é, material circulante e modificação das condições de sinalização, permitirá ganhos de capacidade que ultrapassarão os 50%. É evidente que a CP não pode controlar a urbanização da linha de Sintra. Outras entidades terão que cuidar disso. Se continuarem a construir sem atender às capacidades de transporte sobre a linha de Sintra, pois não é a CP que pode dar capacidade de resposta. Isso é evidente que irá acontecer se não forem tomadas outras medidas. Vamos agora ouvir então as perguntas dos nossos telespectadores, que eu penso que nos terão chegado entretanto. E gostava de procurar o seguinte: se realmente neste caso foi um erro de falha humana, como é que a CP há 10 anos pelo menos que se fala, ou mais tempo, não sei bem, na construção do túnel, nas obras do túnel, e até à data, portanto, não se tem feito e aquilo está em péssimo estado. E depois a CP admite uma greve, como se tem vindo a pronunciar durante meses seguidos, em que as pessoas viajam em péssimas condições. Será que isso também não pode provocar montes de acidentes e a CP não está
portanto, à altura de resolver esse problema? Eu não sei se houve no início deste telefonema alguns elementos que nos faltaram para se compreender o sentido da pergunta. Pois, quer dizer, aquilo que eu posso dizer é que, já que referiu o túnel, efetivamente os túneis, todos os túneis de todo o mundo têm períodos de conservação, períodos de vida e de conservação. O túnel do Rossio tem sido mantido em estreita observação, é um túnel que tem 100 anos. O Gabinete do Novo Ferroviário de Lisboa está neste momento a preparar tudo para que dentro de cerca de um ano se iniciem as obras no túnel. Em todo caso, o túnel neste momento não representa qualquer tipo de perigo para a circulação na linha de Sintra. Quanto à superlotação, acho que o Sr. Engenheiro já respondeu a essa questão e, portanto, passaríamos para a pergunta seguinte. Portanto, antes de mais nada, sou o Presidente do Sindicato dos Maquinistas da CP. Julgo que este telefonema é repetido. É o nosso primeiro telefonema. O Sr. Castelo Lopes é outra vez. o Presidente do Sindicato. É, com certeza, que já ouvimos, foi o primeiro telefonema que ouvimos. Não sei se o nosso realizador está em condições de nos passar outras perguntas de telespectadores. Se não, com muita pena, e fazem-me sinal que não, julgo que vamos ter de ficar por aqui, embora eu tenha pena, porque de certo há muitas outras chamadas e julgo que será qualquer entupimento, não na linha, Sr. Engenheiro, mas no nosso próprio sistema. Pelos vistos, não há só falta de capacidade nos comboios. Também há esta noite, pelos vistos na televisão. Acho que já podemos agora passar para a pergunta seguinte. Vamos ver. Ou vamos ouvir mais exatamente, é isso que esperamos. De qualquer modo, as perguntas referem-se basicamente às questões que eu já lhe coloquei, da superlotação. É normal, porque é aquilo que os utentes mais sentem no dia-a-dia, não é? Estamos na linha de Sintra. Ora bem, há uma coisa que é preciso dizer. Que o país tem muito mais linhas. O caminho de ferro e o país não é só a linha de Sintra. Há muito mais problemas, porque, efetivamente, se a CP e o Estado se pudessem concentrar só na linha de Sintra, o problema já estaria resolvido, não é? Mas se falar nos utentes da linha da Azambuja, eles vão se queixar que os comboios de longo curso prejudicam a circulação dos suburbanos da Azambuja. O que é verdade. O que é verdade e que lhe reduzem a capacidade. Pronto, outro assunto a resolver. Naturalmente, da outra margem, dizem-lhe que não têm comboio, que sofrem ao atravessar a ponte de Longas Bichas, é preciso pôr o comboio na outra margem. E no Porto vão-lhe dizer rigorosamente coisas da mesma natureza, se bem que o problema do transporte suburbano no Porto não seja idêntico ao de Lisboa. Portanto, é bom que se fixe que a ideia de que o caminho de ferro não é só a linha de Sintra. Não, como sabe, o que acontece é que houve este desastre recente que disputou esta entrevista. Não é só, mas sido a seguir a Alcafaz, as perguntas seriam completamente diferentes. Mas há um dado curioso, é que a linha de Sintra é dos suburbanos mais carregados da Europa e seguramente dos mais difíceis da Europa, dado o traçado que é considerado um traçado de montanha com chamados pendentes, subidas de grande inclinação, curvas de pequeno raio, o que não é normal em suburbanos de grande importância. É verdade que, devido a situações como a da linha de Sintra, os nossos comboios têm um índice, têm mais passageiros do que, por exemplo, os comboios todos de Espanha? É um facto aparentemente anómalo. Eu tenho números de há 3 anos que apontam a Renfe com um total de 190 milhões de passageiros e, nessa altura, a CP fazia 225 milhões de passageiros, fundamentalmente devido a Sintra e Cascais. Portanto, esses dois suburbanos distorcem completamente o número de passageiros transportados nas duas redes. Podemos continuar? Mais alguma pergunta agora? Fala um telespectador, José Fernando Guimarães, e que tem a seguinte questão a pôr ao Sr. Engenheiro Carvalho Carreira. Qual a razão que a CP, nos comboios do Sul, só utiliza máquinas quase em situação de reforma, nomeadamente as modelo 1200 e 1500? E é tudo. Boa noite. Prazer em ouvi-los. Aqui temos alguém que percebe de comboios, engenheiro. Isso certamente que era uma pergunta que eu não podia fazer. Bom, eu diria o seguinte, e eu de alguma forma já toquei esse assunto. De facto, o caminho de ferro a sul do Tejo é um caminho de ferro extremamente degradado
E eu penso que a razão principal dessa degradação resulta da falta de ligação entre a zona centro do país, entre a zona norte do Tejo e a zona sul, através da ponte. Isso tem retirado ao caminho de Ferro Sul perspectivas de mercado extremamente importantes, porque o polo gerador de tráfego principal é Lisboa, e quem vive em Lisboa ou quem se aproxima da cidade, enfim, quem procura Lisboa, hoje com as estradas numa situação completamente diferente daquilo que existia há 20 ou 30 anos, suporta mal que no início ou no fim de uma viagem tenha que gastar 45 minutos ou uma hora de barco para iniciar ou terminar a sua viagem. Portanto, só o atravessamento da ponte sobre o Tejo irá de alguma forma desbloquear e modernizar, permitir a modernização do caminho de ferro a sul do Tejo. Iremos para uma última pergunta, uma vez que estamos a chegar ao limite do nosso tempo, ou já chegamos? Mário Verdasca. A minha pergunta é a seguinte: o Sr. Presidente já alguma vez fez a viagem na linha de Sintra à hora de ponta e qual é o comentário que se lhe oferece? Bom, efetivamente... É uma boa pergunta. Não fiz, nem preciso saber. Passo muitas vezes pela estação do Rossio, aprecio a situação e sei que a situação é extremamente grave. Portanto, se a pergunta é no sentido de conhece o senhor a situação de Sintra ou está lá confortavelmente no seu gabinete a ver papéis, posso-lhe dizer... Que é muito bonito, Sr. Engenheiro, o seu gabinete. Posso dizer que já fiz, é de facto, mas posso-lhe dizer que eu já percorri a maior parte da rede ferroviária dentro de comboios, na cabine das máquinas ou nas automotoras, e tenho uma consciência perfeita do que é a rede nacional. Portanto, não é por falta de conhecimento daquilo que se passa na linha de Sintra que as soluções não estão ainda todas implementadas. O Sr. Engenheiro não mora na linha de Sintra, obviamente. Não, eu moro em Lisboa. Sr. Engenheiro, muito obrigada por ter respondido às nossas perguntas e às dos nossos telespectadores. Nós vamos ter de ficar por aqui.